Olá, ouvintes! Vai começar mais um podcast da Prensa de Babel. Oi, eu sou Monique Gonçalves, editora da Prensa de Babel, e sou eu que vou apresentar o podcast de hoje. O pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, esteve em Cabo Frio no sábado, dia 25, para uma palestra sobre economia e política no Brasil. A agenda, que tem sido realizada por todo o país, começou com um plantio de mudas de árvores nativas na Praça Porto Rocha, seguida de visita à Igreja Nossa Senhora da Assunção e finalizada com palestra na Associação Atlética Cabo-Friense. O trajeto foi conduzido pelo prefeito José Bonifácio e contou com a presença de lideranças municipais, do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, da deputada estadual Marta Rocha e do ex-deputado Miro Teixeira. Durante o trajeto, Ciro conversou com os jornalistas e fez críticas ao governo federal e ao atual presidente Jair Bolsonaro. Demonstrou desconforto em ser considerado uma possível terceira via. Olha, terceira via é uma expressão preguiçosa da grande mídia, a qual nós não podemos aderir. Desviou dos temas mais polêmicos, como a pauta de costumes, chegou a exaltar o que chamou de nossa herança cristã. A população brasileira é conservadora em matéria de costumes, de religiosidade, não quer que o Estado se intrometa na moral doméstica, não quer que o Estado vá dizer como é que eu educo meu filho, como é que eu não educo. Eu tenho profunda afinidade com esses valores. A formação cristã da sociedade brasileira é a minha, portanto eu não tenho nenhuma dificuldade de entender isso. Também poupou o Lula das críticas que marcaram suas primeiras entrevistas assim que o ex-presidente se declarou também candidato à presidência e abordou projetos que tem para o país caso seja eleito em 2022. A prensa separou por tema suas respostas às perguntas dos jornalistas e condensou para você aqui neste podcast. O que diferencia Bolsonaro dos presidentes brasileiros anteriores ao seu mandato? Segundo Ciro Gomes, Jair Bolsonaro não tem as características dos presidentes brasileiros que terminaram seus mandatos, como Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso e Lula, e disse duvidar que o chefe de Estado consiga se manter no cargo até o fim. O que eu disse é que eu não vejo o Bolsonaro, e eu sempre antecipo essa minha fala dizendo que isso é um palpite, porque quem fala sobre o futuro, nada mais está fazendo que dando um palpite. Eu tenho a humildade de saber que eu não sou nenhum profeta. Agora eu conheço a história brasileira. Só 3 presidentes da República no Brasil democrático terminaram seus mandatos: Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique e Lula. Qual é a característica desses 3 presidentes? Uma capacidade extraordinária de diálogo, de contemporizar com o antagonismo, de aliciar adversários até na conta do suborno. Veja o Fernando Henrique e o Lula no mensalão. E o Bolsonaro é o oposto. O Bolsonaro, se está do lado de uma calçada e vê uma casca de banana do outro lado, ele atravessa a rua e vai pisar. Portanto, é um criador de caso, virou o chefe da baderna e o líder do caos social e econômico brasileiro. Portanto, me parece que ele vai estar mais na linha da história daqueles que ou renunciaram, ou foram impedidos, ou se suicidaram. Essa é a minha resposta. Questionado pela prensa sobre o plano de governo para evitar a dependência do petróleo, Ciro destacou a necessidade do Brasil de um projeto nacional de desenvolvimento com planejamentos setoriais para evitar crises no setor energético. Veja, o Brasil vai passar por um colapso que nos indicará claramente a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento que tem que ter planejamentos setoriais para cada uma das nossas tarefas e tragédias. Agora, dia 15 de outubro, as turbinas brasileiras passarão a girar lama, porque chegaremos ao nível crítico de 10% abaixo da depressão das grandes barragens. Isso, evidentemente, é representativo de uma falta absoluta de estratégia. E eu diria a você que está praticamente quase tudo errado. Ainda de acordo com ele, é preciso garantir que não se privatize a Eletrobras, porque nenhum país do mundo entrega ao capital privado e estrangeiro o seu regime de águas, e ressaltou que o Brasil precisa avançar de forma acelerada na diversificação do perfil de energia fora as térmicas antigas, que são muito mais caras e poluentes. É preciso garantir que não se privatize a Eletrobras, porque nenhum país do mundo entrega ao capital privado e estrangeiro o seu regime de águas. E é preciso avançar muito aceleradamente na diversificação do nosso perfil de energia fora das térmicas antigas, que são muito caras e muito poluentes. É preciso explorar ao máximo o que nós já fazemos no Ceará, desde que eu fui governador, as energias alternativas. A eólica já é mais barata o quilowatt-hora do que a hidráulica, e a energia solar. Para isso é preciso preparar um complexo industrial para que o brasileiro aproveite isso. E o marco regulatório tributário também está errado. Isso foi feito no passado, quando o mundo inteiro cobra tributação no consumo na ponta.
é o VAT internacionalmente conhecido ou IVA em português. Só como São Paulo não era geradora de energia, nem tinha petróleo, são uma das únicas insumos que se cobra no destino. E evidentemente nós temos que achar um caminho para resolver isso também. Em perguntas sobre como o presidente poderia garantir envio de recursos para o interior fluminense, Ciro disse que o que atrai recursos para o interior é a qualidade dos projetos enviados ao governo federal, mas esclareceu que o sistema tributário e de repartição de receita que hoje é praticado no país é o oposto ao que diz na Constituição de 1988. O podcast da Prensa de Babel tem apoio comercial da gráfica Up, localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, número 732, loja 1, em Manguinhos. O telefone para contato é o 22 2623 2764. O apoio comercial não tem ligação ou interferência com o conteúdo deste podcast. O que atrai recursos é a qualidade do projeto. O Brasil tem um sistema tributário e de repartição de receita que hoje é absolutamente o oposto do que a Constituição de 88, que eu ajudei a rabiscar, propunha. Isso aconteceu porque o governo explodiu a despesa com juros. Só para você ter uma ideia, cada 1% da Selic vai custar esse ano 1%, 69 bilhões de reais. E eles não deixam sequer o povo saber que isso é dinheiro que sai da saúde, sai da educação, sai da infraestrutura, sai da internacionalização da infraestrutura do Brasil tão necessária. É preciso consertar de novo esse barco. Começará, a partir de um projeto que já está estudado, com a reestruturação das dívidas de todos os estados e municípios. Hoje, por exemplo, o estado do Rio não tem solução. Não tem nenhuma solução no estado do Rio se você não reestruturar a parte da receita corrente líquida que o governo tem que mandar para a União. E isso são 600 bilhões de reais ao todo, a dívida dos estados e municípios, 10% da dívida pública, e 80% desses 600 bilhões São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Eu tenho uma solução para isso. Perguntado pela imprensa qual seria o seu primeiro discurso na Organização das Nações Unidas, se for eleito, prontamente respondeu que irá anunciar que o Brasil estará de volta à comunidade internacional, com a não intervenção em assuntos domésticos e soluções pacíficas dos conflitos. Ele destacou também a necessidade que a humanidade construa uma ordem multilateral, assentado no direito e não na violência das potências, e que buscará um esforço de superação do atraso econômico e social do Brasil. Eu anunciarei que o Brasil estará de volta à comunidade internacional para perseguir valores das nossas mais caras tradições. A não intervenção em assuntos domésticos, a solução pacífica dos conflitos, a necessidade de que a humanidade construa uma ordem multilateral assentada no direito e não na violência das potências imperiais. E anunciarei que nesse esforço de construir uma ordem internacional assentada na paz e no direito, o Brasil buscará um esforço de superação do seu atraso econômico e social e pedirá então o Brasil a cooperação internacional para um regime de preferências comerciais e industriais, que o Brasil retomará sua indústria, não aceitaremos mais o Brasil virar uma fazenda do agronegócio e um buraco para mineração, isso não paga a nossa vida. Pediremos que a inteligência tecnológica não se concentre nas mãos de poucos bilionários e que o Brasil possa partilhar para o seu povo das conquistas da tecnologia moderna, da economia do conhecimento, e pedirei que o regime de financiamento seja rebelde às interdições toscas do sistema financeiro internacional. E o Brasil dirá ao mundo ainda por derradeiro que se alguém quer conhecer um exemplo de como um país se desenvolve protegendo a sua natureza, vem aprender conosco. Sobre políticas públicas para os jovens no seu plano de governo, Ciro Gomes deu um panorama da situação da juventude no país, com desemprego e falta de oportunidades. Segundo ele, a partir deste diagnóstico, é preciso consertar com transformação do modelo de governança. Veja, o jovem brasileiro é a um só tempo a vítima mais grave desse desmantelo do modelo econômico e do modelo de governança política, porque se o desemprego é de 14,6% da população como um todo, entre os jovens passa de 25%. O jovem brasileiro é vítima de uma evasão escolar de 60% a partir do nível médio e tem um muro como barreira no acesso à universidade, em que apenas 18 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos têm acesso ao ensino superior e ainda assim se vulnerando às manipulações de fiéis, de ProUni e de desqualificação de um ensino caro, por regra, que não lhe devolve a condição de trabalhar de forma sofisticada. Se esse é o diagnóstico, nós
Nós agora temos que partir para consertar isso, né? E isso quer dizer que o jovem é a saída, é o vetor da frente, da linha de frente da saída, porque o jovem brasileiro já percebeu também que a governança política do país é a mesma coisa. Se você olhar, muda tudo para não mudar nada no modelo econômico e no modelo de governança política que estão mandando no Brasil há 30 anos. Os áudios de Ciro Gomes resultaram de perguntas coletivas da Prensa de Babel, Portal RC 24 Horas, Portal Fonte Certa, além de blogs e páginas políticas da região. E este foi mais um podcast da Prensa de Babel. Nos acompanhe pelo nosso site e também pelas redes sociais.